Vamos agora falar sobre prevenção. A gente precisa cuidar da saúde durante todo o ano, isso é fato. Mas o mês de outubro está aí para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E esse é o assunto do Cuide-se no BG de hoje. Por isso, recebemos aqui no Balanço Geral o médico mastologista Francisco Farias da Costa Júnior para responder as perguntas de quem está assistindo ao Balanço Geral e mandou para cá. Doutor, muito boa tarde. Vamos então à primeira pergunta já, para poder responder e ajudar quem está assistindo a gente? Teca Airoso. A partir de que idade a mamografia deve ser feita com frequência? Tenho 41 anos. Já é recomendado visitar o masto anualmente? Já começamos com uma boa pergunta, né, doutor? Pois não, claro. Sim, a mamografia com pacientes mulheres assintomáticas deve ser realizada a partir dos 40 anos, para que a gente possa ter um diagnóstico melhor, porque é uma mama mais densa, mas a partir dos 40 anos ela deve ser feita. Outra situação seria fazer antes dos 40 anos, só se essa paciente tivesse um familiar com câncer de mama. Então, ela pode fazer a mamografia antes dos 30 aos 35 anos. Bem esclarecido. Agora vamos à próxima pergunta, que também chegou pelo nosso WhatsApp, da Gláucia, mora no Boa Vista, aqui em Joinville. Tenho histórico de câncer de mama na família. Nesses casos, é necessário fazer a mamografia a partir de qual idade? É o complemento que o doutor falou há pouco, né? Isso mesmo, isso mesmo. O câncer de mama é o genético, no caso, aquela paciente que tem mãe, tias, irmãs de câncer com primeiro grau, né? Eles fazem, por exemplo, se a pessoa tem câncer de mama com 45, você faz 10 anos antes, faz com 35, né? Se for muito precoce o câncer da paciente, por exemplo, aos 30, não vai fazer aos 20, começa aos 30. Então, o ponto de corte seria 30 anos para cima, certo? E o câncer genético existe, é de 6 a 10% das mulheres. A gente sabe que acaba tornando-se, os últimos dados mostram em mulheres mais jovens, mas é possível adolescentes ou mesmo antes da primeira menstruação, doutor? Existem casos assim? Existem casos na literatura que com 18 anos, eu tive uma no consultório esse ano que tinha 18 anos e ela tinha, é lógico, não tinha casado, não tinha filhos, não tinha... E ela, com 18 anos, eu fiz o diagnóstico. Que eu lembre e tenha lido na literatura, com 16 anos eu já vi. Vou chamar já outra aqui, pergunta também que chegou pra gente, da Flaviana. Eu tenho um nódulo na mama desde 2015. Faço acompanhamento às vezes, ele cresce, em outras diminui. Isso é normal? O nódulo mamário, como ele é hormonal, tu pode ter um acréscimo dele e até diminuir. Quando o tamanho do nódulo diminui, a gente diz que ele tem as características de benignidade, ou seja, ele é mais inocente. O que não pode é o nódulo crescer continuamente. Isso é um risco para a mulher. E isso ela tem que procurar o mastologista para que possa biopsiá-lo. Nessa questão, o teu exame de rotina de imagem, tanto o ultrassom quanto a mamografia, se tu está na idade da mamografia, seriam essenciais para ser visualizado isso. Mas o nódulo ele pode dar uma variação de tamanho, com certeza, sem ser maligno, tá bom? Certo. Próxima pergunta agora pelo nosso WhatsApp, doutor Francisco, para responder aqui para a gente, é da Maria Odete. Ouvi dizer que reposição hormonal causa câncer de mama. É verdade, doutor? Sim, infelizmente a gente tem que falar a verdade que sim, a reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal, ela causa no período de 5 anos 1,6% em mulheres o aparecimento do câncer de mama. Mas por isso que a gente sempre fala, você tem que fazer reposição hormonal, você não pode ter risco, você não pode ter câncer anterior. Mas bem controlada, com mastologista anual, com os exames anuais, você pode fazer reposição hormonal, porque a mulher não aguenta os fogachos, os sintomas da reposição, quer dizer, da não reposição hormonal, são muito ruins para as mulheres. Então, nas minhas pacientes, eu indico reposição hormonal, naquelas que não têm câncer, é lógico, né? Mas que eu explico para elas que tu tem 1,6% ou até 6% para fazer aparecimento do câncer, porque é uma reposição de um hormônio. O câncer, ele é a base de hormônio, o estrogênio é um implicativo para isso, né? Mas eu indico
sem sombra de dúvida, mas que ele pode aparecer, pode. Tadinho, doutor. Tem mais uma pergunta agora para quem está assistindo, mandou aqui para a gente. Aline, câncer de mama pode ser silencioso ou já no início é possível sentir o nódulo no exame de toque? Existem vários tipos de tumor, vários tipos de células tumorais. Quando a paciente fala de um câncer silencioso, é que para ela esse nódulo apareceu repentinamente. Tem uns cânceres de crescimento rápido, que talvez seja esse que ela está se referindo, que são o chamado silencioso. Mas não existe câncer silencioso. O que existe é um câncer de aparecimento rápido e, por isso, continuamos dizendo, a palpação, o autoexame, o exame de imagem, a procura do seu médico, mastologista ou ginecologista, vai deixar você tranquila. Mas tem os cânceres pequenos, né? Os cânceres pequenos que você não palpa. Isso é que ela acha que ela está se referindo a câncer silencioso, mas não tem. Todo câncer, ele é mais... Como eu te falo, depende do tipo celular. Câncer em mulher mais velha, ou seja, de 70 a 80 anos, assim, que não é o normal, ele é muito lento. Câncer em mulheres mais jovens, abaixo de 35 anos, ele é mais agressivo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Dá tempo para mais uma perguntinha, doutor Francisco. Vamos lá. Janaína, queria saber se é possível a gordura nas mamas doer e se pode acontecer nódulos iguais ao do câncer. A gordura nas mamas, ela não causa dor. A dor é muito subjetiva. Cada paciente, cada mulher tem um sentimento de dor diferente da outra. Onde ela refere que tem dor, a gordura, provavelmente tem uma inervação. É nessa inervação, pode ser muscular, pode ser até óssea ou torácica, pode ter a dor. Mas na gordura, muito difícil vai ter a dor. É lógico que subjetivo, como eu falei. Mas não, só se for perto de uma inervação. O exame de mama, a mamografia, é doloroso. A gente sabe disso, mas é melhor você fazer e ter uns 5 minutos de dor do que não fazer e ter um câncer para a vida inteira. O aparecimento do nódulo, foi isso que ela perguntou? Como é que era? Se o nódulo, ele é parecido, tem nódulos que podem ser parecidos com o câncer, Tem sim. Por isso que existe o chamado BIRADS, que é uma classificação para você, dentro da mamografia e do ultrassom, você qualificar e quantificar a forma, o tamanho, sabe? Se ele é bem circunscrito, bem redondinho, ele é benigno. Se ele é espiculado ou lobulado, tem características maligno, mas existem cânceres bem parecidos nos exames mamográficos e nos exames de ultrassonografia que eles só vão ser e dar o diagnóstico com a biópsia. Então, se tu tens um exame que tem BIRADS 4, que era altamente suspeito para malignidade, né, suspeito, você vai ser indicado a fazer uma biópsia. Mas o médico que for te atender, ele vai saber disso e ele vai poder te orientar adequadamente, tá bom?